vão. Não recebemos a graça de Cristo Jesus em nossas vidas em vão. Nós queremos andar na liberdade de Cristo, que Ele pagou o preço, que Ele derramou o sangue, e não vamos tomar o sangue de Jesus sem valor, não vamos tornar essa palavra sem valor, não vamos deixar que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, por causa do amor do Pai por minha vida e pela tua vida, foi que tudo isso se manifestou. Foi por causa do amor de Deus por minha vida e pela sua, que Ele deu o Espírito Santo para morar dentro de nós. Nós somos absolutamente, eternamente perdoados, amados, aceitos. Então, se nós ainda erramos ou pecamos, Ele já nos perdoou em Cristo. Nós te agradecemos, Pai, porque andamos nesse perdão, aceitamos na tua provisão para a nossa vida. Então toda a culpa, toda a condenação fora, porque nós honramos aquilo que Jesus fez e nós recebemos o teu perdão naquelas áreas que ainda julgamos, fazemos errado, pecamos. Mas, Pai, nosso estilo de vida é justiça de Deus, é justificados em Cristo. Amém. É templo do Espírito Santo. E, Pai, nada disso é eliminado, porque estamos no corpo e andamos na terra e muitas vezes erramos, julgamos, falamos errado, pecamos. Nada disso é eliminado, porque esse sacrifício, ele foi dado, ele foi feito uma vez por todas, para a eterna redenção. Estamos falando de eternidade. Ele completamente me perdoou e nós te agradecemos por isso. Obrigado, Pai, porque todo jugo foi retirado dos nossos ombros, todo peso foi retirado dos nossos ombros, e agora a autoridade pode sair através de nós e pode se manifestar aqui nessa terra. Nós queremos andar na totalidade dessa palavra, na realidade que é Cristo. Nós te agradecemos em nome de Jesus por tudo isso. Mandamos fora agora todo o peso, todo o cansaço, tudo aquilo que veio roubar nossa paz e a nossa alegria. Declaramos, Pai, e te agradecemos por causa disso, porque temos uma liberdade em Cristo. Não para pecar, mas para viver livre desse peso, livre de medo, livre da falta, livre da doença, livre de tudo aquilo que o diabo ainda no dia a dia tenta nos trazer. Engano, prisões, nós mandamos tudo isso fora no nome de Jesus e declaramos o poder do sangue do alto da cabeça à planta dos pés. Declaramos esse espírito de vida fluindo em vida em cada célula do nosso corpo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então abra a sua Bíblia em Judas, versículo 1. Isso é um negócio bom. Então ele vai dizer assim: Judas, servo de Cristo Jesus, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai, guardados em Cristo. Pronto, isso aí a gente já pode parar e começar a pensar sobre isso aqui. Ele diz, olha, nós somos chamados. Então isso é uma coisa que tem que ficar estabelecida. Eu sou chamado. Então declare com sua boca: eu sou chamado. Eu sou chamado. Eu sou chamado. Sabe, tem uma coisa que as pessoas não entendem, muitas vezes as pessoas não ensinam, é que quando a gente começa a declarar quem nós somos, a gente coloca o engano fora. A gente coloca as fortalezas, elas se desfazem. Porque a gente ouviu tanto que a gente é pecador, que a gente não é digno, que a gente não consegue, que somos fracassados. Quando na verdade Ele escolheu colocar em Jesus tudo isso e trazer para nós e dizer assim: olha, vocês são chamados. Então imediatamente eu posso aceitar: eu sou chamado. E quanto mais eu declarar eu sou chamado, isso é bom para Deus, não. Isso é bom para mim e para você, porque a gente se conscientiza do chamamento de Deus para a nossa vida, algo que é irrevogável. Então diga assim: esse meu chamado é irrevogável. Esse meu chamado é irrevogável. Diga: eu aceito andar nessa verdade. Eu aceito andar nessa verdade. E olha, eu quero ensinar vocês a vocês serem fervorosos no espírito de vocês. Porque a gente aprendendo a ser fervoroso no espírito, a gente aprende a tornar a verdade essa palavra. Ela é a verdade de Deus. Mas ela precisa se tornar a minha verdade. Então eu sou chamado. Agora veja as outras duas palavras que ele diz: queridos.
Olha, às vezes quando eu estou escrevendo até para vocês que andam comigo, muitas vezes um dos meninos está mandando mensagem para mim e eu coloco lá, às vezes eu quero usar a palavra querido, mas eu acho uma palavra querido tão íntima, não é? Eu não gosto dessa forma que as pessoas falam, ô minha querida, ô meu querido, como se fosse nada. Para mim a palavra querido é porque é muito cuidado, é algo que é valoroso, é uma pessoa que é valorosa para mim. E agora eu imagino, se essa palavra querido tem, e às vezes eu tiro da conversa que eu estou colocando, ô meu querido, olha, porque eu não quero banalizar essa palavra querido. Eu quero que as pessoas entendam, quando ela lê, elas entendam assim, ela realmente tem um apreço pela minha vida, eu realmente tenho um lugar de honra na vida dela. Então essa é uma palavra que quase eu não uso, querido, e muitas vezes eu até coloco na mensagem, mas eu penso, essa palavra é uma palavra muito íntima, deixa eu apagar e colocar uma outra, porque para mim revela meu coração em relação a pessoas, revela o cuidado que eu tenho com ela, revela o quanto de honra eu tenho pela vida daquela pessoa, o quanto ela é querida, ela é apreciada, dá para entender? O quanto ela é apreciada por mim. Então, eu acho que eu nunca coloquei querido para ninguém, já coloquei, já tirei, mas eu quero falar para vocês, imagina, eu estou falando que a palavra querido significa para mim. Agora vocês imaginam o que é ser querido do Pai. Amém. Eu quero que você pare e pense agora. O que é que Judas, quando escreveu, disse assim, chamados. Aí a segunda palavra foi queridos. Pensa aí, eu sou querido do Pai. Você não acha que, você não acredita, você não acha não, você não acredita, você não crê que essa palavra querido te coloca nos braços do Pai, não? Você não começa a pensar e dizer assim, ei, se eu sou querido do Pai, Ele não quer me machucar, Ele não quer me machucar corrigindo, Ele não quer que eu me sinta inferior, que eu me sinta pecador, separado dEle, nada disso, porque se Ele está dizendo que você é querido do Pai, você é querido do Pai. Então diga para você mesmo, feche seus olhos e diga assim, eu sou querido do meu Pai. Olha, pode ser que a gente não seja querido de ninguém, ninguém tenha esse apreço pela nossa vida, mas sabe uma coisa? Para de novo e diz assim, eu sou querida pelo Pai. Querida vem de querer. Então, é alguém que a gente deseja que esteja com a gente. A gente não para pensar no sentido das palavras. A gente só lê, chamados, queridos, guardados. Ei, não, chamados. Você tem um propósito. Você não está sozinho na vida. Você tem um propósito. Deus colocou dom e vocação em você. E isso é irrevogável. O chamamento dele para a tua vida é de filho. É de filha. Então se posicione nesse lugar. Diga, eu sou filho, eu sou filha. Querida, amada, chamado. Aleluia. E eu quero que você fale, que eu quero que o seu ouvido ouça você falando e ele comece a se acostumar a ouvir a qualificação que Deus te dá. Chamado, querido, filho, amado. Amém, gente? Amém. Guardados em Cristo Jesus. Agora, vamos lá, vamos guardar essas 3 palavras. A gente já guardou essa semana. Jesus é o pastor e bispo da minha alma. Ele é o pastor e bispo das minhas emoções. Ele é pastor e bispo. E olha, cada frase dessa, eu quero que você incorpore ela no teu dia a dia. Eu quero que você coloque na tua linguagem. Você começa a declarar isso para a tua vida. Então, Jesus é o pastor e bispo da minha alma. Ele também olha, ele me guardou, ele me quer, porque querido é desejado. Fecha teus olhos e diz assim, eu sou desejado pelo Pai. O Pai deseja que eu esteja com Ele em comunicação, em relacionamento. Irmãos, esse é o desejo do Pai para nossas vidas. Eu fico vendo que isso é graça infinitamente mais, abundantemente além.
do que a gente pode alcançar e pensar. E olha, eu não acredito que a gente não vai alcançar a totalidade dessa graça, porque se Colossenses 2:10, ele diz que nós temos a plenitude de Cristo, nós temos. Que se ele diz que onde a gente chega, nós chegamos com a plenitude da bênção de Cristo, eu acredito nisso. Se ele diz em Colossenses 2:17 que Cristo é a nossa realidade, então ele é. Então olhe para seu vizinho e diga, então ele é. Então ele é. Ele é. Ele é. E é isso que eu quero viver e é isso que eu quero ensinar. Então, vamos guardar de novo essa passagem de Judas 1. Eu acho que ninguém nunca me viu ensinando sobre Judas 1. Esse é outro que tem assim um monte de pérola para a gente tirar e guardar. Vamos lá. Então anote para você, eu sou chamado, querido e guardado. Aí ele diz, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. E essa passagem aqui, quando Judas diz, olha, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados, ele está dizendo, olha, a mesma coisa que Pedro falou na carta de Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, versículo 2, versículo 3, ele diz, graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha, tudo que Jesus trouxe para nós é um fato. Tudo que Jesus trouxe para nós é um fato. Tudo que ele trouxe está dentro de nós, é o reino de Deus. Está tudo dentro do meu espírito. Agora, para se tornar uma realidade, eu tenho que ter conhecimento. Então, graça e paz são duas coisas, fatos. Agora, para se tornar realidade, eu tenho que ter o conhecimento a respeito da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, da paz que excede todo entendimento. Amém. Porque se eu não tenho conhecimento a respeito disso, como é que isso vai me alcançar? Não, eu preciso viver essa graça todo dia. E ele diz, olha, graça e paz vos sejam multiplicados. Então, não é uma medida. Ele diz que isso vai ser multiplicado. Por como? Pelo conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quanto mais eu conheço, me torno consciente do que Jesus fez, mais eu vou andar em paz, mais eu vou andar em graça. Quanto mais eu entender, ter esse conhecimento. E Paulo fala de uma excelência de conhecimento. Ele não fala só de conhecimento, ele fala de excelência de conhecimento. E olha, eu quero te mostrar o quanto nós precisamos tirar a linguagem que a gente aprendeu, tirar os conceitos errados, os versículos que não existem na Bíblia, os pecados que não existem na Bíblia, a condenação que não há em Cristo, a culpa que não há em Cristo. Eu estava mostrando aqui antes de falar um versículo a Wander que diz assim, eu retirarei dos teus ombros o peso. Ei, mas o que é que está sobre nossos ombros? O que é que está nos nossos ombros? Isaías 9:6, ele vai dizer que sobre os seus ombros está o domínio, sobre os seus ombros estará o principado. Vocês querem abrir lá? Isaías 9. O outro é Zacarias. Oi? O outro é Zacarias. Tá, eu não vou falar de Zacarias hoje não, porque Zacarias foi uma palavra bem pessoal que eu falei com você. Ele diz assim, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado, minha Bíblia fala de principado, mas você já sabe, príncipe tem autoridade, príncipe tem herança, príncipe tem riquezas, príncipe não se preocupa com comida, não se preocupa com carro, não se preocupa com limpeza, não se preocupa com gasto, não se preocupa com nada disso, ele vive a vida na totalidade dela. Então, ele está dizendo, olha, o principado, o domínio, talvez na Bíblia de vocês tenha outra palavra. Então ele diz que esse principado, o domínio, o governo, tem Bíblias que diz governo, no aumento do seu governo e paz não haverá fim, no versículo 7. Então ele está dizendo, olha, o principado, o governo, o domínio, a autoridade está sobre os ombros. Só que lá em Isaías, foi Zacarias, ele diz assim, olha, naquele dia eu vou retirar dos teus ombros o jugo, o peso. E sabe, quantos de nós estamos andando com peso, do legalismo, da religiosidade, das coisas das palavras de sentença que as pessoas colocaram, dos juízos que as pessoas fizeram de nossa vida. Vocês entendem o que eu estou falando? Amém. Então,
quando a gente tem que parar e pensar e dizer assim, ei, eu não aceito mais, eu não vou receber mais intimidação, eu não vou deixar que pessoas roubem a minha liberdade, eu não vou deixar que pessoas digam o que é pecado quando não é pecado, eu não vou deixar elas roubarem a liberdade de eu colocar 3 brincos na orelha, ou fazer uma tatuagem, ou pintar o cabelo de uma cor. O cabelo é seu, pinta da cor que você está afim. Então você só tem uma vida para viver, e é disso que Jesus está falando, é disso que Judas está falando, o profeta Isaías está falando. A autoridade da tua vida é tua. Olha, irmãos, se Deus te deu essa autoridade, Jesus pagou um preço para a gente verdadeiramente ser livre, então a gente está recebendo essa graça em vão, quando a gente deixa pessoas controlarem o nosso futuro. Qual o cumprimento da nossa roupa, se é alcinha, se não é, se está indo para o inferno, se não está indo, qual a cor da roupa que está nos escravizando, cor de roupa escravizando, é muito idiotice. É ou não, gente? Amém. Aí é alça, pronto, foi pro inferno. Pintou a unha de preto, pronto, tá indo pro inferno também. Então eu botei o brilho para não ir pro inferno. Não foi por isso, porque eu gosto de brilho. Então, mas as pessoas tendem a pegar tudo isso e jogar sobre nós. Mas olha, irmãos, eu não vejo uma palavra, eu não vejo a palavra de Deus como algo que Deus está castigando, está jogando a gente no inferno por qualquer coisa. Tem um cajado sentando a ripa na gente o tempo todo. Uma vida destruída, uma vida derrotada. Não foi para isso que Jesus se manifestou. Porque se a vida no céu, se a vida na terra, vamos falar da vida da terra primeiro. Se Jesus veio para a terra trazer essa vida que ele declara na palavra, e a gente está vivendo tão escravo de pessoas, de sentimento, de razão, de medo, de intimidação, se a gente está todo escravizado de tudo que é lado, e para mim parece umas mãos negras com os dedos afiados e unhas pontudas, segurando nossos braços, colocando essas unhas nos nossos olhos para a gente não ver, muitas vezes está tapando nossa boca. E muitas vezes essas garras estão enfiadas na nossa alma. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso ter essa amizade, eu não posso fazer isso aqui. Então o diabo tem usado esse engano através das pessoas que a gente ama, de que a gente considera honra, para a gente não ir além dos limites que a gente está andando. E sabe, o desejo de Deus é dizer assim, eu vou quebrar todos esses limites, me permita fazer isso, porque eu já fiz isso na tua vida em Jesus, há 2000 anos e tantos atrás. E o que ele fez lá quando Jesus estava em carne, ele fez para a eternidade e nos alcançou. Então, olhe para seu vizinho e diga assim, você é livre, você é livre. Diga, você é amado. Você é aceito. Amém, gente? Amém. Então ele diz, olha, o principado está sobre os seus ombros, a autoridade está sobre os nossos ombros. Irmão, Jesus é o cabeça dessa autoridade e nós somos o corpo. Ombro está falando de corpo, está falando de autoridade sobre os ombros. Então a autoridade está sobre o corpo de Cristo. Então quem tem autoridade? Eu e você. E você não pode culpar que pessoas estão te escravizando. Você não pode culpar que pessoas estão intimidando, porque a decisão é sua de se submeter a isso ou não. Mas olha, Deus quer que você dê passos. Hoje a gente falou muito sobre liberdade, né? A gente falou muito sobre liberdade. Dá um passo e depois dá o outro. Mas não deixa, eu estava falando. Olha, eu nem falei essa parte. Mas até 4 anos atrás eu não gostava de subir escada que eu estivesse vendo a parte de baixo, subindo e vendo embaixo. Eu não gostava de altura. Mas hoje para mim é assim, tem que subir aonde? Ali em cima? Vamos lá. Tem que fazer o quê? Aí a gente tá falando pular de paraquedas, de bungee jump, de balão, o que é que tem? Parapente. Vamos viver essa adrenalina, porque vamos dar um passo após o outro. Talvez você nunca levantou os olhos para falar com alguém, e hoje você tem a consciência que você é filho, chamado, guardado, amado, aceito, absolutamente perdoado, eternamente amado, eternamente livre, foi verdadeiramente livre. Eu vou fazer uma live.
Anota para vocês. Uma live chamada Verdadeiramente Livre. Eu quero ensinar vocês a andar livre no Senhor. E a honrar, porque você andando livre, você está honrando tudo que Jesus fez pela tua vida. E olha, irmãos, a gente está em lugares que muitas vezes a gente se adapta ao sistema. A gente, para onde é que eu vou? Ei, mas viva a sua liberdade sem ferir ninguém. Viva a sua liberdade consciente de tudo que Jesus fez por você. Não deixa que esses sistemas religiosos, sistemas legalistas, coloquem você dentro do curral. Você é livre, saiu da prisão, mas agora você está preso num espaço maior. Não, você é verdadeiramente livre. E, irmãos, Jesus pagou um preço alto demais, meus irmãos, para você andar livre. Amém. Ele pagou um preço alto demais. Foi o sangue dele que foi derramado. E ninguém pode reivindicar esse lugar. Eu não posso dar esse lugar a ninguém, porque não é ninguém que me vê de madrugada, não é ninguém que me vê angustiada, não é ninguém que fica na hora que as coisas estão indo ruim, não é ninguém que fica na hora que a condenação chega. Quem fica o tempo todo conosco e que diz assim: olha filha, olha filho, eu já te perdoei, olha, aceita meu perdão mais uma vez nessa situação. Então, garota, se perdoa, diz assim para você: eu me perdoo, eu aceito esse perdão, eu aceito esse querido, eu aceito esse querido, eu aceito esse guardado, eu aceito esse chamado, eu aceito quem eu sou no Senhor. Ele já sabia de todos os fracassos, ele sabia de tudo que eu não ia conseguir fazer, mas o Senhor me amou mesmo assim. Amém? Amém. Abra a tua boca e declara assim: ele me amou mesmo assim. Ele me amou mesmo assim. Aleluia. Mesmo que a gente ainda esteja se cobrando demais, porque ainda não conseguiu ser liberado dessas fortalezas todas que está em nossa alma, mas você já andou, e o Senhor quer e deseja que você ande mais um pouco. Vamos lá para Judas, que eu não quero fugir de Judas não. Abre Judas de novo. Amados, versículo 3. Amado, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação. Olha, vamos lá, risca a palavra salvação e coloca provisão completa em todas as áreas. Agora vamos ler de novo. Falei rápido demais? Vou falar de novo. Salvação, a palavra é sozo. Então, sozo no grego, a ideia, a frase correta dessa tradução da Bíblia é assim: amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca. Você vê que Judas também fala de diligência, fala de dizer assim: olha, eu tenho diligência em te ensinar, eu tenho diligência em te escrever, eu tenho diligência para que você entenda quem você é. Então eu tenho diligência em passar essa verdade para a tua vida, para você entender que você tem provisão completa em todas as áreas. Aí o versículo ficou diferente. Fundamental. Não é? Então ele vai dizer: olha, amados, irmão, ele te chamou de amado. Amém. Então vamos lá. Chamados, queridos, guardados. Agora, amados. Senti para vos escrever acerca da salvação, provisão completa que nos é comum. Senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez foi dada, de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então teve uma vez que essa fé foi entregue aos santos. Então não existe vários tipos de fé. Então não existe... só existe fé que Deus colocou dentro de nós, a fé do tipo de Deus. Ele pegou essa fé e repartiu para nós. Então ele está dizendo: olha, exorto-vos. E vamos parar aqui um pouquinho nessa palavra batalha. Irmão, tem pessoas que dizem que tem chamado para batalhar. Para batalhar contra quem? Se o diabo está derrotado. Aleluia. Amém. Jesus foi ao inferno para conquistar nossa autoridade. Deu nossa autoridade para a gente não viver numa guerra. E as pessoas estão dizendo: eu fui chamado para batalhar, eu fui chamado para brigar, eu fui chamado para guerrear. Não, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para ser filho, filha. Amém. Amém. Aleluia.
Aleluia. Então diga assim: eu estou cansado de guerrear, eu estou cansado de batalhar, eu estou cansado disso. Eu vou aceitar de uma vez por todas tudo que Jesus me deu, e nele eu descanso, nele eu tenho segurança, nele eu declaro e as coisas acontecem, nele esse é meu estilo de vida. Aleluia. Amém. Não ficou fácil não? Acabou com a guerra, acabou com a batalha. Aí pessoas vão: já sei onde vocês vão. Ah, pastora, mas tem um negócio lá que você não falou, Efésios 6. Mas você já viu que... Vamos lá para Efésios 6. Você já sabe que eu não sei ensinar pela metade, então vamos passear na Bíblia inteira. E a gente tem até Jesus voltar para estudar tudo isso. Vai ter live até Jesus voltar. Aleluia. Efésios 6, 10. Eu fico muito contrariado quando as pessoas dizem: eu tenho que fazer, eu tenho que batalhar, eu tenho que guerrear. Eu fico, irmãos, porque essas pessoas, você ainda não entendeu, é com você mesmo que eu estou falando, você ainda não entendeu que Jesus fez tudo isso para você não entrar numa batalha. Paulo diz que é desferindo o murro no ar, na sua força. Então, eu sei que as pessoas levam para cá. Aí as pessoas dizem: ah, mas eu tenho que fazer, Jesus tem que me encontrar fazendo. Não, ele fez e você aceita o que ele fez. E aí você pega o que ele fez e aplica na sua vida diária. Eu sou amado, então onde eu vou, eu carrego a bênção. Eu carrego a plenitude da bênção de Cristo. Não foi isso na live de 3 dias atrás? Aí eu carrego, onde eu chego, eu manifesto a cura de Cristo. Olha, onde eu chego, Jesus é o bispo e pastor da minha alma. Então ele é quem administra 2 níveis em minha vida. Onde eu sou imaturo, que eu não entendo tanto, mas quando eu sou maduro, ele é bispo. Ele é pastor enquanto eu sou imaturo, porque o pastor guia, engancha no cajado e traz para perto, evita que caia no precipício. Agora, o bispo é pastor de pastores. Então, se o bispo é pastor de pastores, os pastores já que ele é pastor do raso, é pastor de ovelha, é pastor de gente que ainda é imaturo. Mas bispo é porque você já é maduro. Então ele administra todo esse conhecimento que você já tem. Ele te ensina e traz revelação de tudo que você precisa praticar. E, irmãos, e é feio a gente entender toda essa liberdade e a gente passar para o povo uma liberdade parcial, uma graça parcial. Jesus fez, mas arranque esse mais da tua vida. Olha para o teu vizinho e diga assim: arranque esse mais. Arranque. A graça é radical, a graça é infinita, a graça é eterna. Ah, Jesus te libertou, mas não, irmão, sem mais, sem condições. Ou ela é incondicional, ou ela é cheia de regra. O que vocês acham? O que vocês acham? Não é assim? Agora, aí as pessoas vão dizer: ah, mas a gente tem uma batalha, tem uma armadura de Deus, e um dia a gente entra nessa armadura, tem que vestir essa armadura. Não, meu filho, você vive com essa armadura, você não tira ela para nada não, porque se você tirar, eu não sei como você consegue tirar. Tem pessoas que dizem: ah, eu uso a armadura quando eu quero. Não. Você vai entender aqui, Efésios 6, 10, que você não entendeu ainda. E vamos lá. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Qual é a força do seu poder? Romanos 1, 16 e 17 diz o quê? Não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Então, quem é o poder de Deus? O Evangelho, o que Jesus trouxe para mim e para você. Essa é a força. Então, de onde é que eu tiro a força? Da palavra. Você quer poder? Tudo que Jesus deixou para você. Nome, e eu resumo isso em 4 coisas: nome, sangue, palavra, Espírito Santo. Aleluia. O poder. Olha, palavra, Jesus, poder, Espírito Santo. Palavra inerente, que é Jesus, igual Jesus.
Poder igual Espírito Santo. Então ele está dizendo, olha, se fortaleça no Senhor. É no Senhor, não é no seu ego, não é no que você acha, não é no que foi ensinado. Olha, tem uma atitude rápida para se posicionar e dizer assim, olha, eu aprendi desse jeito, mas a Bíblia diz desse jeito e eu escolho ficar com o que está escrito na Bíblia. Eu aprendi desse jeito, é difícil desse jeito, é tantos anos isso aqui, mas a Bíblia diz isso aqui, então eu vou ficar com a palavra. Amém? Amém? Aí ele diz, olha, revestivos de toda a armadura de Deus, para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, ele não diz para você mandar fora, ele diz para você se revestir. Ou seja, você está vestido, mas reforce essa vestimenta. Aí ele diz, para você estar firme. Ele vai falar firme aqui, vai falar firme no final do capítulo, desse trecho. Aí ele diz, olha, pois não temos que lutar contra a carne e sangue. Ele diz que você não tem que lutar contra a carne e sangue. Agora, e sim, olha irmãos, entenda esse lutar. Não é você desferir golpes no ar, não é você gritar com o diabo. Olha irmão, um policial do Detran, quando ele está com apito na boca e que ele está fardado, ele só faz assim, ó, pi. Ó, só aponta para onde você deve seguir. Não adianta você mudar o caminho. Não adianta. Por quê? Porque você reconhece a autoridade nele. Então ele não grita, ele não fica plantando bananeira na tua frente, ele não faz nada disso. Ele diz assim, ele só apita e aponta. Aqui não, ó, e manda para você onde você deve ir. Por quê? Você encara ele com autoridade. Ele tem autoridade, ele se posiciona com autoridade. Você já viu algum rei gritando no meio do templo? Acho que não. Você já viu? Não, eu não vou dizer presidente porque você já viu. Não, eu não vou falar do presidente não. Mas o que eu quero que você entenda é que o diabo ouve no tom de voz que você fala. Então a gente exerce autoridade baixinho, fora, em nome de Jesus. Funciona em nome de Jesus, porque a gente já sabe o poder que a gente carrega através do nome. Eu estou consciente do poder do nome, então não é o tom de voz que faz o nome sair carregado de poder. O que faz o nome ser lançado no mundo espiritual, carregado de poder, é a minha consciência. Amém. Então, quando eu abro a boca e declaro o poder do nome de Jesus, eu sei o que está acontecendo. Satanás tem que ir embora, demônios tem que ir embora. Então ele está dizendo, olha, pois não temos que lutar contra nada disso, nem pessoas, nem o sangue, nem a carne delas, mas sim contra principados, contra potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Aí as pessoas, pronto, potestade, principado, o cão dos infernos, o bicho de rabo, nada disso. Ei, é tudo isso, mas o nome de Jesus manda fora tudo isso. E não é no tom da sua voz, é no poder que há no nome. Amém, gente? Amém. Agora ele vai continuar. Portanto, tomai a armadura de Deus. Por que ele diz tomai? Porque, irmão, tomar é uma atitude. Olha, tem esse copo de água aqui em cima. E ele eu só vou fazer se eu decidir. Então eu pego esse copo e tomo. Eu decido, eu tenho uma ação. Então se eu não tenho uma ação, aquele copo vai ficar ali. O gelo vai derreter e ninguém vai aproveitar dele. A mesma coisa é o que você tem que fazer com tudo isso agora que ele vai dizer. Você tem que tomar, você tem que decidir. Olha, nas lives eu sempre falo, nas salas de aula, que tudo começa com um posicionamento. Eu sou essa pessoa, eu quero isto. Irmão, no mundo espiritual, o mundo espiritual começa a se mover quando você se posiciona. Eu rejeito toda falta, porque Jesus me supre. Eu rejeito inferioridade, eu rejeito o meu passado, eu deixo para trás tudo isso e começa uma nova história hoje. Ei, você tem que se posicionar. Se você não fizer, ninguém faz por você. E você fica, por que pessoas andam e eu não? Porque elas se posicionaram, mesmo sem saber a totalidade do que estavam fazendo. Mas no caminho, só em você se posicionar. Entendeu, Regina?
Só em você se posicionar e dizer assim, eu não aceito mais isso, eu não aceito mais isso na minha vida, as coisas começam a mudar para você. Porque no mundo espiritual não há distância. O mundo espiritual ouve que você não quer mais aquilo na tua vida. Então você se posiciona e as coisas começam a mudar de figura, porque você se posicionou no Senhor. Amém? Amém. Agora ele diz, olha, para que possais resistir no dia mau. Olha, ele está dizendo para você se posicionar antes do dia mau. Já Jesus disse assim, basta a cada dia o seu mal. Agora, quando é que você vai resolver se preparar para enfrentar o dia mau? Aí você acha que só tem dia bom? Ei, só tem dia bom, sabe quando? Quando você está cheio da palavra. Quando você está posicionado no Senhor. Aí eu vou te dizer, olha, o pecado vai chegar, o diabo vai chegar, mas sabe de uma coisa? Pessoas com sentença, juízos, decreto, maldição para jogar na tua vida, dizer que você não vai prosperar, tudo isso vai chegar, mas você está guardado, amado, aceito, perdoado, sem condenação, sem culpa, sem nada. Então o diabo não tem legalidade de perturbar a tua vida de jeito nenhum, porque você sabe o que fazer, você está posicionado. Eu tenho um nome, eu tenho sangue, eu tenho uma palavra carregada de poder, e eu tenho a pessoa do Espírito Santo carregada de todo o poder que eu preciso. Amém. Pergunta ao seu vizinho, o que é que você quer mais? O que você quer mais? Fé? Só isso? Agora, ele diz, ó, e havendo feito tudo, fique firme. Aí as pessoas dizem, como? Não aconteceu, não aconteceu. Ele diz, olha, você não está vendo a manifestação? Ele está dizendo para você ficar firme. Fez tudo, olha, você usou o nome e mandou o demônio embora. Você declarou o poder do sangue para apagar a má consciência, para te guardar do diabo, para te esconder em Deus. Pegou a palavra e declarou naquela área. Pelas pisaduras de Jesus estou sarado na área de doença. Ele supre cada uma das minhas necessidades na área de falta. Eu sou abençoado. Jesus se fez maldição em meu lugar. Ele se fez pecado. Isso aqui é a área da palavra. Isso aqui é a palavra. Agora, tudo que você precisar tem na palavra para se guardar. Eu ando em amor, não importa com quem. Eu perdoo, não importa quem. Eu perdoo independente do que fizeram. Então isso me mantém sarado, isso me mantém curado, isso me mantém guardado em Cristo. Esse é o poder da palavra. Agora, tem a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, eu tenho toda a ajuda que eu preciso, eu tenho toda a força que eu preciso, eu tenho todo o conhecimento, revelação, toda a reverência ao Senhor, toda a exaltação do Senhor, todo o poder para manifestar essa palavra aqui na terra. Eu tenho. Irmãos, do que é que a gente está reclamando mesmo? Do que é que eu e você estamos reclamando? Se tudo isso a gente já tem. Agora, o problema é que ao invés, essa semana eu falei muito sobre isso, a gente tem uma visão das coisas, da visão de Deus, não da visão da terra. Porque na terra a gente tem a razão, as emoções, o julgamento nos olhos, os conceitos que foram ditos, isso não pode, isso aqui não deve, isso aqui deve. Então, a gente coloca todos esses filtros e bagunça o coreto todo. Mas sabe uma coisa? Ei, eu desenlinho e arrumo tudo isso, com o nome, com o sangue, com a palavra, com a pessoa do Espírito Santo. Resolvido. De novo. Agora vamos continuar aqui em Efésios 6. E você vai ver que ele leva você para tudo. Você pensou no calçado, para calçar seus pés. É o evangelho da paz. O que é que ele está dizendo com calçados? Aonde você for, leve paz. Onde você for, leve o poder, o evangelho. É disso que ele está falando. Aí o povo fica, eu quero calçar os pés. Para quê você quer calçar os seus pés? Seus pés estão calçados. Você precisa conhecer o material que seus pés estão guardado e calçado. O evangelho da paz. É por isso, olha, é por isso que Gálatas 5, ele vai dizer assim, você vive no Espírito, ande no Espírito. Aí as pessoas focam no pecado, na condenação, na maldição. Não, tira o foco disso, que se você com foco nisso, você vai pecar mais, vai se ferir mais, vai se condenar mais, vai se culpar mais. Isso não está levando você para lugar nenhum. Feito? Irmão, as pessoas pensam que eu não gosto de falar de pecado, é verdade.
Pode pensar e isso está certo. Eu não gosto de falar de pecado porque você já sabe o que é pecado. Eu não vou pregar sobre pecado porque toda vez que eu prego regra, aumenta o pecado na tua vida. Você sabe qual é a força do pecado? A lei. Então toda vez que eu ensino a lei, eu estou deixando o pecado forte na tua vida. Toda vez que eu digo que você não pode, eu estou dizendo assim, ei, faça. Eu estou dizendo, ei, levanta esse fogo dentro de você para você fazer, porque é proibido, é bom. Tudo que é proibido as pessoas querem fazer. É ou não? Aí, irmão, se a Bíblia diz que a lei é a força do pecado, e a força da lei é o pecado, a mesma coisa, ao contrário também é verdade, ele diz em versículos diferentes que é a mesma coisa. Então, peraí. Eu não posso estar ensinando lei, eu não posso estar ensinando religiosidade, eu não posso estar ensinando coisas que te oprimem, coisas que aumentam o pecado na tua vida. É por isso que eu quero que você tire o foco de pecado, tire o foco de lei, tire o foco de regras. E sabe de uma coisa? Ei, vem pra cá, pra palavra, pra viver essas 4 coisas: o nome, o sangue, a palavra que é Jesus, o poder que é o Espírito Santo. Vamos lá. Estais, pois, firmes, sendo cingidos os vossos lombos. Com o quê? Eu quero ouvir de vocês. Cingir os seus lombos. Irmão, quando ele fala de lombo, ele está falando de quê? Dessa parte do corpo da gente. Lombos. Então ele está dizendo, olha, cinge essas partes com a verdade. Aí você pode levar também para cura. Para cura. Guardar seus órgãos internos com a palavra. Você pegar, olha, irmãos, você já viu o colete? A gente assiste programa eu gosto muito de um programa, Chicago PD. Gosto daquele moço, tudo, policial bonito, sabe? Esse negócio todo. Aí gosto do Chicago Med, tem uns médicos bonitos de novo. Aí tem Chicago Fire, que também é um moço bonito, bombeiro. Pronto, os meninos tudo bonito. Pra gente se divertir. Agora, você já viu, eu quero o Chicago PD, que é os policiais. Eu estou falando de um colete. E esse colete protege as costas, protege sua frente. Mas eles têm que ser duros o suficiente para os projéteis não entrar, te proteger. Agora, ele tem que ser também flexível para você conseguir se movimentar. Então, você veja que ele está falando dos seus lombos, ele está falando dos seus órgãos internos sendo protegidos. Então, ele está dizendo assim, olha, você não quer ser ferido nessas áreas que são vulneráveis? Se vista com a verdade, coloca um colete. Ele não disse para você botar uma roupa fininha como essa blusa que eu estou, não. Ele disse para você colocar algo forte sobre você. Agora o povo acha que é porque Paulo estava dizendo que a gente precisava de um armamento e que a gente é soldado. É uma guerra porque ele está falando de roupa de guerra, está indo um soldado. Irmão, não é disso que Paulo está falando. E você sabe por que ele usou a linguagem do soldado, da roupa do soldado, indo para a guerra? Você quer saber por quê? Porque o povo de Éfeso era todo soldado. Eles eram tudo guerreiro. Então aquele povo precisava de uma linguagem que eles entendessem. Que não era com carne e sangue que eles estavam acostumados a lidar, que com a palavra ele ia lidar do mesmo jeito. Ele precisava de uma linguagem para mostrar ao povo de Éfeso que eles entendessem a proteção que tem a palavra na sua vida. E olha, por anos as pessoas estão lendo esse texto e dizendo, eu sou um soldado, eu estou numa guerra. Não, irmão, você não está numa guerra, você está no reino do Filho, do amor, do Pai. Amém. Você está oculto em Deus por Cristo Jesus. Você está guardado em Deus. Você não está numa guerra. Deixa a guerra, irmão, para o diabo. O diabo é que está guerreando contra você. Mas você está se guardado em Deus. Guardado na palavra. Guardado com o nome. Guardado com o sangue. Agora, irmão, se isso aqui tudo não pode guardar você, é porque você não conhece Jesus, você não conhece essa palavra, você não conhece o amor de Deus. Ele não colocou você na terra para você estar brigando, para você estar gritando com o diabo, passando a noite guerreando com o diabo sem dormir.
Aí no outro dia você vai trabalhar, seu patrão bota você para fora. Tá dormindo, trabalhando. Aqui não é lugar de dormir. Ah, você está sendo insensível. Não, irmão, a gente é que tá, os crentes é que estão sendo irresponsáveis. O horário de você dormir é dormir. Porque Deus dá aos seus amados o sono. Aleluia. Amém. Você acha mesmo que Deus diria na palavra dele que ele lhe dá o sono para você ficar acordado? Porque ele quer bater papo com você justamente na hora que você está dormindo. Eu acho isso muito maluco. Agora, ele tem 16 horas para bater papo com você. E aí ele resolve conversar com você quando você está dormindo. Acorda, eu quero conversar. A gente tem uma cabeça muito misturada, muito bagunçada. Você vê, só em eu falar isso a gente já vê o quão errado é isso tudo. Vamos lá de novo. Ele diz, cingindo os vossos lombos com a verdade. Agora ele vai falar, vestir a couraça da justiça. Aí o que aqueles soldados na época dos romanos faziam? Pegavam um peitoral de metal e colocavam aqui no peito. Era essa couraça. Então amarrados aqui e ele estava protegido aqui. Aí, geralmente era de bronze. Então imagina, eu tenho uma couraça da verdade. É isso que ele está dizendo? Da justiça, couraça da justiça. Agora veja, ó, os lombos cingidos com a verdade, palavra, couraça da justiça, com tudo que Jesus fez. Então quem não entende que o que Jesus fez, o que Jesus pagou, o lugar que Jesus nos deu em justiça, a condição de estarmos diante de Deus sem pecado, ei, nós estamos expostos. Quem não entende justiça está exposto ao diabo. Falei. Ah, mas eu tenho justiça. Mas você não entende? Fracassado. É ferido. Ferido. Está sendo machucado. Mesmo, olha, tudo aquilo que a gente não tem o conhecimento, a gente está derrotado. Se a gente não conhece a prosperidade de Deus na palavra, não estou falando de dinheiro. Não estou falando. Dinheiro é consequência, irmão. Dinheiro é papel. As árvores lhe dão. O povo fica agoniado com dinheiro, mas dinheiro vem da árvore, celulose. Pronto. Num formatozinho, numa notazinha azul bonita, com as garopas. Azul, nota de 100. Foi na rosada, foi na azul. Na azul. Agora, presta atenção, mas é só papel, a gente está falando de coisas eternas. Coisas eternas que geram coisas naturais. Então, meu estilo de vida é viver a realidade em Cristo. Então eu tenho que pegar isso aqui e pegar e transformar isso de forma prática na nossa vida. Já estamos no segundo tempo, então você tem Instagram e YouTube, continua aí. Do Instagram vai dar uma pausa e vai voltar o tempo do aplicativo. Muito bom, né? Isso. Às vezes eu mesmo estou pregando, eu mesmo estou querendo correr. Elisângela. Porque se a gente entender tudo isso que está escrito, a gente não se Esperar publicar primeiro para entrar. Deixa eu ter o visto. Não, perder, né? Pode ir que não perde mais não, assim não perde mais não. Vai perder. Perde antes de você digitar, cara. Pode ir, cara. Tá bom. Vai perder não, já tá bem. A gente só tá no Instagram, no YouTube, tá sendo gravado. Tá, o povo já sabe que vem pro Instagram, então tá tudo bem. Não, a gente vai lançar depois. Tá, tranquilo. Só vai perder, só perde, mano, se tu tiver naquela permissão de digitar. Se sair ali, tu perde. Assim como tava perdendo, não vai publicar. Pronto, vamos lá de novo. Aí ele diz, olha, vestir da couraça da justiça. Então, deixa eu falar. Se a gente não entendeu justiça, a gente não vai viver essa couraça protegida. Agora lembra, quais são os órgãos que são protegidos, irmãos, com a couraça? A parte da frente do seu corpo. Onde está seu coração, onde está seu pulmão. Então você tem que entender justiça.
Porque do jeito que está falando em justiça, está te dizendo, sabe o quê? Que os órgãos principais estão na justiça de Deus. E você precisa entender. Vocês entendem o tanto que eu fico agoniada com as pessoas quando elas não entendem tudo isso que Jesus fez? Porque elas estão vivendo aquém e elas não sabem por quê. Ah, eu sei que Jesus me fez justo. E daí? Você está vivendo essa justiça? E o que é a justiça? A condição de estar diante de Deus como se o pecado nunca tivesse existido. Então olhe para seu vizinho e diga assim: eu sou eternamente perdoado. Eu sou eternamente perdoado. Eterno. Agora você quer saber o que é justiça? Vou te dar uma aula de justiça rapidinho. Dom da justiça. Começa com Romanos 5,17. Agora, depois você vai ter que ouvir a live várias vezes, porque eu vou te dar vários versículos. Sabe o que é a justiça? Você aceitar que você é curado pelas pisaduras de Jesus, você foi sarado. Isaías 53, 4 e 5. Agora, aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Ei, isso é 2 Coríntios 5, 21. Agora, em Cristo todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora, maldição, Gálatas 3,13. Ele se fez maldito, ele se fez maldição, para que eu me tornasse a justiça de Deus, abençoado. Aí Efésios 1,3, ele vai dizer: somos abençoados em todas as coisas. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aí a gente pensa, espiritual, celestial, tudo no céu. Não, no céu você não precisa de bênção espiritual. No céu você não precisa de região celestial. Então ele está dizendo que você é abençoado onde? Na terra, porque você é um espírito. Agora, qual o outro? Ira. Aí condenação, vou ser mais rápida. Condenação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Cristo vos libertou para verdadeiramente você ser livre. Gálatas 5:1. Então, irmão, se eu não entendo isso, eu não tenho como viver justiça de Deus, porque justiça fala de tudo que Jesus fez por mim, e eu tenho que ter esses versículos claros para a minha vida, escrito na parede, escrito, tatuado na minha carne, tatuado na minha mão, para eu enxergar, ler e não deixar se apartar dos meus olhos. Amém, gente? Amém. Aleluia. Aí as pessoas vivem pensando que é na força dela, é do jeito delas. Não, nada é por você. Nele nos movemos, existimos e vivemos. Existimos, nos movemos e vivemos. Tudo é através dele. Amém. A tua graça me basta. E as pessoas dizem assim: a tua graça me basta. Não, irmão, a Jesus basta para mim. Amém. Não é a tua. Deus não falou. Jesus não falou com Paulo e disse: minha graça não vale nada, então aguenta. Não foi isso que ele estava dizendo. E os crentes usam esse versículo desse jeito. Não, ele disse: quando você é fraco, eu sou forte em você. E vamos terminar esse versículo. Ele diz: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa quando você assume que é fraco. Eu sou fraco, eu peco ainda. Eu sou fraco, não consigo. Aí Jesus disse: é nessa hora que você reconhece que precisa de mim, que esse poder se aperfeiçoa. Por que é que eu vou viver longe desse poder? E Jesus é o que, gente? Palavra de novo. Então vamos lá, volta para Efésios 6. Não, deixa eu te dar o versículo de ira. Romanos 5, versículos 7, 8 e 9, ele diz: olha, ele nos livrou pelo sangue dele da ira. Então Jesus deu o sangue dele e nos livrou da ira de Deus. Mas Deus está irado. Não, irmão, Deus está virado com o pecado. Deus está irado com Satanás. Deus está irado, irmão, é com tudo isso que nos aprisiona. Então Deus se ira, sabe quando é? É quando você já conhece o nome, o sangue, Jesus, a palavra, o Espírito Santo, poder, unção, e ainda você deixa pessoas te controlarem. É essa hora que Deus está irado. Sabe por quê? Porque manipulação e controle é pecado. Deus não está irado com você ainda não. Olha para seu vizinho e diga assim: Deus nunca mais vai estar irado comigo. Deus nunca mais vai estar irado. Porque ele nunca esteve.
Ele sempre esteve irado com uma coisa: pecado. Pronto, só isso. Jesus resolveu, ele se fez pecado em nosso lugar. Ele aniquilou o pecado. Amém? Amém. Irmão, se você pega uma coisa e toca fogo, sobrou o quê? Nada. Se Jesus foi lá e aniquilou o pecado, o que é que você vai estar consciente de pecado? Falando de pecado o tempo todo? Não vai. Fala da palavra, que a palavra é que te sustenta. A graça, Jesus é quem muda a tua vida, é quem tira você de onde você está e faz você avançar em tudo. Então vamos lá, versículo 14, 6:14 de Efésios. Os lombos com a verdade, palavra, vestido a couraça da justiça, palavra de novo, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Romanos 1, 16, 17. Não me envergonhe do evangelho, que é o poder de Deus. Aí as pessoas ficam: o que é poder? É o Espírito Santo, é os dons. Não, irmão, ele está falando o evangelho, o que você declara é carregado de poder. Os dons é manifestação desse poder para alcançar alguém. Mas para a sua vida você tem igual a qualquer cristão. Você vai ter que se viver pelas regras da palavra. Se você gosta de regra, então bota a palavra para te regrar. Você quer se escravizar? Então se escravize com a palavra. Amarre ela, ata no pescoço, não é assim que Salomão diz em Provérbios? Olha, ata, sabe? Eu tenho um colarzinho, eu não gosto muito de colar não, mas ele é fechadinho, é assim, tipo coleirazinha. Aí, coleira parece coisa de cachorro, pra mim, mas é assim que é chamado. Ele é justinho, então é a mesma palavra quando Salomão diz assim, ata, então é algo apertado. Ele diz, olha, ata o teu pescoço. Então, irmão, pega essa palavra e se agarra com ela, se escraviza com ela. E, irmão, com a palavra você nunca está escravizado, você está verdadeiramente livre. Amém? Seja controlado, você quer ser controlado? Seja controlado pela palavra. E a decisão é sua. Então, veja, ele diz, calçado os pés. Então ele está falando, onde meus pés vão, ele tem que ser carregado do evangelho da paz. Irmão, não é o evangelho que cobra pecado, não é o evangelho que fala de pecado, é o evangelho que fala de paz. E essa paz é multiplicada pelo conhecimento, pelo quanto a gente conhece nosso Salvador, nosso Senhor Jesus. Não é bom? É ou não? Vamos lá de novo. Aí ele diz, tomando, essa palavra tomando, no versículo 16 e 17, tomando, tomai, usem o escudo da fé. Agora, irmãos, a palavra fala, na palavra fala vários tipos de escudo. E esse escudo que ele estava descrevendo aqui nesse versículo, é um escudo que ele cobre você da cabeça aos pés. Então é um escudo que você coloca aqui e você olha o inimigo e se protege. Você olha o inimigo e se protege. Você olha e se protege. E ele protege você do alto da cabeça à planta dos pés. Ele é no tamanho. Então ele está dizendo esse escudo da fé. A fé na palavra, porque só existe fé se tiver palavra junto. Então ele está dizendo, isso é um escudo. Isso te protege, irmão. E o escudo não é aquele que vai varar não, e vai passar o escudo não. Você se protege. Eu lembro de um filme que eu assisti, e eles faziam a proteção de tal forma, unindo um escudo no outro, que os 300, eles se juntavam de tal forma, um escudo no outro, que eles usavam aquilo como projeção. Eles usavam para ter uma projeção mais alta e alcançar o inimigo de outra forma. Então, para se proteger em combo, assim, em fila, todos se protegendo. Então, você vê que ele está dizendo, olha, o escudo da fé te protege dos dardos inflamados do maligno. Então, a palavra, olha, ele te deu uma medida da fé. Ele repartiu o que ele tinha com cada um de nós.
A fé, a medida da fé. Romanos 12, versículo 3. Deus deu uma medida de fé a cada um de nós. Então, irmão, ele pegou a fé que era dele e repartiu e deu a cada um de nós. Olha que coisa linda. Ele nos deu uma medida de fé. E aí ele diz, olha, usa essa fé. E fé em quê, irmãos? Fé nessa palavra de novo. Para quê? Para apagar todos esses dardos que vêm contra a nossa vida. Você é pecador, você não presta, você é inferior, você não é digno, você não consegue, é demais para você. Olha, desista, você não vale nada, você não é amado, você não é aceito. Ei, Judas disse que você é amado, que você é aceito, que você é guardado. É isso que ele diz de você. Esse é o amor de Deus, essa é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo se manifestando para mim e para você. E veja mais, ele diz, tome, então risca essa palavra e coloca, use o capacete da salvação. Então ele diz agora, protegendo tua cabeça, provisão completa em todas as áreas. Amém. Aí outra coisa, protegendo e dizendo assim, olha, tua alma questiona amor, então, ei, tem um capacete de provisão nessa área. Ó, você foi muito rejeitado, o capacete protege dessa porcaria entrar dentro de você. Afinal de contas, ele é o pastor e bispo da sua alma, da sua razão, das suas emoções. E ele fala, olha, o capacete da salvação. Aí está falando de quê de novo? Palavra de novo. Ele supre cada uma das minhas necessidades. Filipenses 4:19. Salmo 23:1. Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me leva a pastos verdejantes. Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Irmão, a gente não entende que com o nome, com o sangue, com a palavra e com o Espírito Santo, olha, irmão, bota uma mesa, essa é a mesa do Senhor, para a gente saber e escolher o que quer usar. Olha, com o diabo eu uso o nome, com imagens erradas, sentimentos errados eu uso o sangue. Agora, com coisas a respeito de meus sentimentos eu declaro a palavra. Quando eu me sinto rejeitado, eu declaro a palavra. Quando eu vejo pessoas me perseguindo, eu me guardo no Senhor, eu declaro a palavra de novo. Essa é a mesa do Senhor que eu posso dispor 24 horas dela. E esse escudo da fé, irmão, apaga. Agora imagina flechas com pontas flamejantes em direção à tua alma, e quando chega aqui, encontra o capacete da salvação. O capacete da salvação, e ele é apagado aqui, ó, chegou aqui e apagou, porque tua alma está carregada da palavra. É disso que Paulo está falando quando ele diz em Romanos 12 que renove tua mente com essa palavra, deixe ser transformado por essa palavra. Então quanto mais rápido eu tirar a porcaria e deixar a palavra entrar, melhor. Hein? Pedras em brasas tem a ver quando fala da mente. Também, se pessoas hoje, não é toda a cultura que usa arco, né? Flechas, dardos, porque dardos, você está falando flechas, pode ser que você esteja caçando, mas dardo você não caça com dardo. Dardo você atira com um alvo projetado, com um alvo estabelecido, não é? É assim que o diabo faz. Então, o diabo, com esses dardos inflamados, ele vai na hora da tua fraqueza, ele vai na hora da tua debilidade. Então, se você se acha indigno, ele já sabe, conseguir entrar e esse dardo vai na alma dele, na alma dela, naquele ponto. Vocês entendem? Então ele está dizendo que a palavra, olha, o capacete de provisão em todas as áreas, esse capacete que está na nossa cabeça, esse capacete apaga tudo isso. Irmão, você chega num ponto, e eu sempre falo isso, tem um ponto que você não vai mais tanto declarar a palavra, tem um ponto que você não vai mais tanto exercer a autoridade, porque você já vive tão consciente dessa palavra, capacete da salvação, pés com a preparação do evangelho, couraça da justiça, lombos cingidos com a verdade. Aí você diz assim, não, ainda tem outra coisa. Tem outra coisa que eu ainda nem falei ainda. Ele diz, e a espada do Espírito. A grande novidade é as 3 últimas palavras, que é a palavra de Deus.
Ei, peraí. A gente viu que tudo que ele falou está ligado à palavra. A gente conseguiu enxergar isso. Então pensa aí. Ei, eu tenho tudo isso nesse manual de vida. Eu tenho tudo isso aqui escrito. Como é que eu nunca vi isso? Então, irmão, a armadura de Deus, ele só está dizendo, ó, pega essa palavra e coloca dentro de você. Tenha consciência dela, desenvolva o conhecimento dela. E sabe o que você vai fazer? Se você não vai ser derrotado em área nenhuma. Ah, mas pastor, eu já estou derrotado. Eu já não sei mais o que fazer. Eu não sei sair dessa situação. Para tudo e começa tudo de novo. Para tudo, começa tudo de novo. Começa tudo de novo. E diz, olha, parei de declarar, vou começar. Parei de fazer da palavra o centro da minha vida, vou começar de novo. Espírito Santo, me ajuda. Afinal de contas, Ele é o nosso ajudador, consolador, socorro. E é disso que a gente precisa. É dessa pessoa maravilhosa que é um Espírito só com o nosso. 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Irmão, que os religiosos gostem ou não, nosso Espírito é um só com o Espírito do Pai. Só existe um Espírito. Então é o Espírito do Pai. Então aqui dentro tem um Espírito que está unido. E aí as pessoas dizem, ah, o fruto do Espírito é do meu Espírito ou é do Espírito Santo? Afinal de contas é um Espírito só, então tanto faz. É ou não? Tanto faz. Tanto faz porque ele e você, seu Espírito, é um Espírito só. Volta para Judas agora. Eu acho que a gente já devia acabar, sabia? Já tá bom. Porque se a gente já entendeu Efésios 6 e os primeiros versículos de Judas, já está muito bom. Então você agora sabe como batalhar pela fé. Capacete, couraça, cingido os lombos, escudo, espada do Espírito. Irmão, e essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é saindo da tua língua. Aí as pessoas dizem, o que é que você está carregando debaixo do braço? Minha espada. Não, irmão, é um livro. É um manual de vida, mas não é espada. Agora a espada, quando você abre e começa a declarar ela com sua boca, aí você realmente enchendo sua língua dessa palavra é uma espada. E espada, irmãos, afiada, eficaz, sabe como é aquelas espadas de ninja? Ela é tão afiada que um lenço, aquele lenço, sabe, de seda, é jogado para cima e quando passa nela, corta certinho. Sabe por quê? Porque ela é afiada dos dois lados. Aí a gente vai para Hebreus 4:12, que é a espada do Espírito. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante e cortante do que espada alguma de 2 gumes. Olha, sabe por que de 2 gumes ela corta dos dois lados? Ela, olha, é isso que eu quero que as pessoas se conscientizem. Todas as vezes que eu prego, eu não ministro para você só. E esse é outro erro dos ministros. A gente estuda a palavra e quando vai ensinar é para os outros, porque a gente já se acha pronto. Não, mantenha a humildade de se colocar debaixo da palavra o tempo todo. A palavra primeiro é para mim. Irmãos, vocês não fazem ideia o quanto eu sou abençoada, ministrada pelo Senhor. Todas as vezes que eu ouço a live depois da aula, mais tarde eu boto de novo, boto o fone no ouvido e vou ouvir. E eu digo, gente, como eu sou abençoada ouvindo a live de novo. Para alguém que não gostava da própria voz, eu estou ficando boa. Eu estou ficando bem. Estou dando os próximos passos. E é isso que eu quero que você não desanime. Você não chegou ainda nesse nível, mas vai, irmão, dá o próximo passo. Para que tanto medo se Jesus já resolveu a questão do medo? Ele te deu um espírito de amor, de poder e de moderação, de equilíbrio. Não te deu um espírito de medo. Esse espírito de medo, esse espírito de tormento você manda fora, porque você já tem o nome de Jesus. Amém? Então ele diz, olha, e essa é batalhar pela fé, batalhar, irmãos, para manter a palavra na tua vida, para encher tua mente dessa palavra. E essa palavra, não foque em botar a porcaria para fora, foque em botar a palavra para dentro, porque a palavra quando entra, bota para fora a porcaria. Vocês entenderam? A palavra entra na sua alma primeiro, bota as fortalezas para fora, engano, sofisma, e aí, irmãos, você está só com a palavra na tua alma. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmão, esse é batalhar diligentemente pela sua fé. É disso aqui que Judas está falando. De eu e você tomar posição que ao invés de eu ficar pensando em pecado, em derrota, em fracasso, em doença, em porcaria, culpa, condenação, ira, juízo, indo para o inferno,
Irmão, os decretos, o juízo de Deus são eternos. Sabe qual é o juízo de Deus? É Efésios 6. Verdade, palavra, Espírito Santo. Esse é o juízo de Deus eterno para você. Aí as pessoas pensam, chegou no céu, tem um elevador, o Espírito Santo, saia de dentro dele, saia de dentro dela e manda para o inferno. Não, irmão. Aí ele vai julgar todas as minhas obras. Suas obras estão sendo julgadas hoje. O que você planta, você colhe. Plantou generosidade, colhe generosidade. Você mente, colhe mentira. Você engana, colhe engano. Você rouba, colhe roubo. Aí você diz assim, por que no trânsito ninguém me ajuda? Você não ajuda ninguém, como é que você quer ser ajudado? Toda área que a gente planta, semeia, colhe. Então, quanto mais você ama pessoas, olha, e Paulo diz assim, quanto mais eu amo, menos eu sou amado. Porque, irmãos, olha, eu te amo com essa palavra. 3 João fala da gente amar as pessoas com a verdade. Mas você sabe que muita gente não quer ser amado com a verdade? Muita gente não quer ser confrontado com a palavra. E essas pessoas terminam ou te ignorando, te rejeitando, te ferindo, te machucando. Mas sabe uma coisa? Elas acham que conseguem fazer isso. Mas você está tão guardado nessa palavra, você está tão amado por Deus, você tem tanta consciência de tudo que Jesus fez na tua vida, que essa couraça, irmãos, não deixa nada disso mais entrar na tua alma. É esse lugar que eu ensino de andar em amor e viver realmente tudo aquilo que o Senhor trouxe para nós. Amém? Amém. Amém. Tem alguma pergunta? Nenhuma. Fala. Nenhuma. Nenhuma? Então vamos para o versículo 4 de Judas. E eu vou devagar em Judas, porque tem muita coisa para te ensinar. Pois certos homens se introduziram com dissimulação, os quais desde há muito estavam destinados para esse juízo. Você viu que ele chamou de juízo de simulação? Ah, não, vocês não viram não. Botaram esse versículo aqui na Bíblia hoje. Você está pensando que juiz é ir para o inferno? É não, meu filho, só para quem resolveu ir para o inferno. Eu não quero Jesus, eu quero o diabo. Esse aí decretou o juízo dele para ir para o inferno. Agora, ele chamou de juízo, sabe o que? De simulação. Pois certos homens, vou ler de novo. Pois certos homens se introduziram com dissimulação, os quais desde há muito estavam destinados para esse juízo. Homens ímpios que convertem dissolução à graça do nosso Senhor. Então, peraí. Ele diz que pessoas entram, se introduzem no nosso meio para questionar a graça, para questionar a liberdade, para questionar que você não tem culpa, para questionar que você é condenado, para questionar que Deus está irado. Ei, você não pode, Deus está irado. Olha, Deus não pode, isso aí é pecado, isso aqui não pode fazer. Ei, Jesus já disse o que você pode e o que você não pode. Por que você está ouvindo pessoas dissimuladas ainda? Essa é a pergunta que você deve fazer. Fica a dica. Convertem em dissolução a graça de Deus. Vocês querem que eu continue, Judas? De verdade? Vai para dentro. E negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Aí você pode dizer, pastor, agora foi demais. Eu não estou negando Jesus, não. Você nega sim. Quando você diz que doença não pode dar em árvore, tem que dar em você. Que é coisa do mundo, e eu estou no mundo. E aceita a doença, quando Jesus já determinou que pelas pisaduras dele, você é sarado. Você nega o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo, quando você diz que você consegue na sua força. Que você não precisa do Espírito Santo, que foi uma pessoa que veio depois que Jesus salvou você, para viver dentro de você para sempre. Aí você diz, não, minha carne é mais forte do que meu Espírito. Você nega esse Senhor, você nega esse poder. Vocês estão entendendo tudo isso? Vocês querem mesmo que eu continue Judas? Porque ainda fica mais sério esse negócio. Então, a gente vai deixar que pessoas se introduzam e elas dissimulem, tragam esse juízo sobre nós. Olha, a Bíblia diz isso, mas não é bem assim. Olha, Jesus pagou um preço para você, mas você não é tão livre assim não. Mas, não, irmão, isso é dissolução, isso é negar o poder do nosso Cristo. Quero lembrar-vos, se bem que já estáis cientes de tudo, de uma vez por todas, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então ele está dizendo, olha, todos aqueles que não creram são destruídos.
são destruídos. Por causa de quê? Por causa das escolhas que fizeram. Irmão, quem não crê no que está escrito, quem não crê no que Jesus fez, vai viver derrota, vai viver fracasso. E muitos estão dentro de casa pensando, por que eu sou tão derrotado? Porque Deus só faz as coisas nos outros. Não é que Deus só faz as coisas na vida dos outros. Você é que não está honrando o nosso Senhor e Jesus Cristo. A gente é que não está. Quando a gente está fracassando, quando a gente está derrotado, é isso que está acontecendo. A gente está dando lugar à nossa carne. A gente está achando que a nossa carne consegue melhor. Não, faça comigo uma vez, nunca mais eu te dou outra chance. Ore, só apronte uma vez. Irmão, tudo isso você está dizendo, na minha força, eu digo que você não faz de novo. Não, irmão, perdoe, libere, pratique o que está escrito e você vai ficar livre de jugo e de peso sobre os seus ombros, de jugo e peso sobre a sua alma, de espíritos atormentadores que roubam sua paz, que roubam sua alegria. Aí as pessoas, eu não tenho alegria, você tem, só que você está deixando o lixo do diabo vir e entulhar a sua alegria. Amém? Então ele diz, olha, aos anjos que não guardaram o seu principado, o seu domínio, sua autoridade, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado para as prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Ele está falando, irmão, do grande dia de juízo para quem anda em pecado. Olha para seu vizinho e diga assim, não está falando comigo. Não está falando comigo. Não, mais animado. Não está falando comigo. Não está falando comigo. Não está falando comigo. Porque ele está falando de pessoas que deixaram. Ele está falando de pessoas que foram reservadas para prisões eternas. Por quê? Porque não guardaram sua autoridade. Não guardaram, não viveram. Ele está falando dos anjos que caíram junto com Satanás. Agora ele diz, assim também Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que haviam se prostituído com aqueles, e indo após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Ele não está dizendo que vai sofrer quando chegar no céu, ele não está dizendo que... Não, irmão, Sodoma e Gomorra já foi julgado lá atrás, quando ela existia. Então ela foi queimada por causa do juízo que veio sobre eles. Agora o que atraiu o juízo? Esse juízo de fogo. Por quê? Porque eles estavam andando em pecado, eles não queriam considerar nada que Deus falava. Então esses é que foram reservados, eles se reservaram para queimar nesse fogo eterno. Você está se reservando para queimar no fogo eterno? Não, porque você não está falando com você, porque você está reservado é para viver. Aí reservado, foi Deus que separou. Não, irmãos, eu me reservo todo dia, eu tomo uma decisão de viver pela palavra, de não deixar que nada disso traga dano sobre a minha vida hoje, ontem, amanhã. Olha, é como se eu estivesse aqui com vocês e dissesse assim, olha, me dá um tempo, eu vou me reservar. E aí o reservar é deixar de falar alguma coisa, o reservar é entrar dentro de um quarto e dizer, eu não quero falar com ninguém agora, eu quero um tempo só para mim. Isso é que é ser reservado. Então as pessoas pensam que tudo isso está falando da gente. Não, você não está andando em ira, andando em dissolução, você não está andando como Sodoma e Gomorra andava. Você está andando na palavra, você está andando em Cristo, você está usando o nome, você está usando o sangue, você está usando o evangelho, tudo aquilo que Jesus conquistou para você. Amém, gente? Amém. Aleluia. Agora veja o 8. Contudo, semelhantemente também estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade, blasfemam da dignidade. Então, ele estava falando, olha, presta atenção numa coisa, evita falar de falsos mestres, tira os falsos mestres do seu caminho, pessoas que estão manipulando a palavra. Não, fica com a palavra pura, você tem uma Bíblia, olha para ela, vê o que está escrito. Porque, irmãos, as pessoas creem mais em coisas que não estão escritas do que nas que estão escritas. Ontem eu falei com a senhora, você sabe que não existe um versículo que diz, faz a tua parte que eu te ajudarei, mas as pessoas juram, elas dizem, tem, brigam com você que isso é um versículo. Bota lá no Google, não tem esse versículo na Bíblia. Ou Deus só fala comigo 3 horas da manhã, não tem esse versículo na Bíblia. Eu tenho que me reservar ao meu secreto. Que secreto? O Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo, você é o lugar de adoração do Senhor. Que secreto?
Qual mais secreto do que isso? Então, as pessoas acreditam mais, eu tenho que fazer a minha parte, porque senão Deus não faz a dele. Ei, ele fez tudo, facilitou a tua vida através de Jesus, através do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Amém? A sua parte, crê. E ele te deu uma medida de fé e te deu a palavra para você crer na coisa certa. Feito? Então ele fala, olha, então tira essas pessoas que contaminam a tua carne, inflamam, elas falam de autoridades, elas queimam, elas colocam você contra a autoridade de outras pessoas, elas tiram a autoridade de outros, ela denigre. Ei, irmão, pode ser que aquelas autoridades estejam erradas, mas risque ela da sua boca, tira elas de lado, deixa elas para lá, deixa elas colher o que elas estão plantando, você fica de boa na sua. Você anda em amor, você perdoa, você ama. Sabe por quê? Você prospera o caminho delas. Você abençoa, porque você não pode dar o que você não tem. Se você está amaldiçoando, se você está botando pedra de tropeço, se você está criticando, você está dando o que você tem. Então para de semear isso, porque é isso que você vai colher. E a gente não está a fim de colher toda essa porcaria de novo. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, irmão, veja, era um anjo não, era um arcanjo, era alguém com autoridade, fazia parte dos exércitos do Senhor. Agora, diz que ele estava contendendo com o diabo, e o diabo não tem chance de nada mais, o juízo eterno dele está reservado, queimar no fogo que arde de fogo em fé e enxofre. Foi o lugar que foi feito para o diabo e seus anjos. Então o juízo dele eterno já está estabelecido. Vocês já viram que a gente não entende juízo? Quantos versículos de juízo eu já mostrei? Não é verdade? Tem 3 dias que eu falo de juízo. Mas as pessoas só querem entender juízo, estou indo para o céu, e quando chegar lá, Deus vai me pegar e vai me mandar para o inferno. Não, irmão, não é nada disso não. Então veja, ele disputava com Satanás a respeito do corpo de Moisés, e ele não ousou pronunciar contra ele, presta atenção de novo, juízo de maldição. Era juízo quando Jesus voltar nas nuvens? Não, era juízo de maldição. Muitas vezes, irmãos, quando a gente fala contra pessoas, a gente está lançando maldição sobre ela. Quando a gente ora coisas que elas não querem, para a vida delas, a gente está fazendo feitiçaria, juízo de maldição. Por isso que nossa língua tem que ser a espada realmente do Espírito. Para quê? Para a gente não estar pronunciando e atrasando, trazendo problema para a vida de pessoas. Amém, gente? Amém. E quando você não lança juízo de maldição, você não colhe juízo de maldição. A palavra mesmo que te guarda. Ele não ousou pronunciar juízo de maldição. Ele disse, o Senhor te repreenda. Sabe por quê, irmãos? Eu fico pensando que Deus não merece. Jesus não merece. O Espírito Santo está dentro da gente, não merece nada disso. Que a gente esteja amaldiçoando, que a gente esteja jogando palavras inúteis, ou palavras torpes, ou qualquer tipo de palavra que denigra o Senhor, denigra Ele na nossa vida, sabe? Então, o Senhor é quem não merece que eu xingue ninguém, que eu odeie, que eu carregue lixo, que eu carregue derrota. Ele não merece. Com tudo isso que Jesus fez por mim, é uma desonra. É o que ele diz em cima, no versículo 4. Eu estou negando o meu único Salvador. E não é negando ir para o inferno. Não, irmão. Na minha vida diária, eu digo assim, Jesus não funciona. Eu tenho ele no meu espírito, mas ele não funciona. Eu prefiro andar com mágoa, eu prefiro andar sem perdoar, eu prefiro isso ou aquilo. E tudo isso traz dano. Vocês entendem? Amém. Aleluia. Agora, sabe de uma coisa? Que hora nós temos? É 9h37. 9h37. Então vamos para o 10. Estes, porém, difamam a tudo que não entendem. Pronto. Você não entende meu cabelo vermelho, então você fala contra. Aí você não entende como uma pessoa se posiciona na igreja, você fala contra. É disso aqui que ele está falando. Então, você, por causa das razões mais esdrúxulas, que vocês nunca ouviram essa palavra, botei hoje no dicionário, sabe, nas coisas mais improváveis, a gente vai e difama. Por quê? Tudo aquilo que as pessoas não entendem, elas difamam.
tudo aquilo que elas não entendem, elas jogam fora. As pessoas não entendem seu chamado, joga você fora, porque ela não consegue andar com você em liberdade. Porque você é um profeta, ungido de Deus. Você tem mais unção do que ela no chamado dela. E ela acha mais bonito o chamado seu do que o chamado dela. Então, como ela não entende nem o dela nem o seu, ela difama o seu. Ah, vocês estão aqui? Olhe para seu vizinho e diga assim: ser diferente é bom. Ser diferente é bom. Ser diferente é bom. Agora, irmãos, a gente tem que ter ousadia no Senhor. A porta das igrejas, a porta de paredes, tem portas. Pastor Bud dizia assim: você não está satisfeito? A porta da rua está aberta. Aí os meninos diziam assim: ah, mas pastor, o senhor está sendo grosso. Não, eu estou dizendo a ele que ele tem liberdade. Irmão, é muito bom, mesmo que traga dano para você, você mantém as pessoas em liberdade. Sabe por quê? Porque se você mantém as pessoas em liberdade, você colhe liberdade para você. Você não carrega o sangue de ninguém nas suas mãos. Você não carrega tormento na tua alma. Ei, o que eu tenho a ver com o chamado dos outros? Se eu não puder ajudá-los, se eu não puder ajudá-los a crescer, a fazer eles cumprir e viver o melhor de Deus na vida deles, eu não tenho por que entrar, eu não tenho por que me meter. Vocês entendem? Vocês entendem isso? Amém. Então assuma de uma vez seu chamado no Senhor. Aceite que você é profeta. Aceite que você é mestre. A Bíblia diz que maior juízo tem sobre os mestres. E daí? Você é mestre? O que é que você vai fazer? Sabe que vai ter mais juízo? Pessoas te difamando. É só isso. Mas essas são pessoas e tem em todo canto. Olhe para seu vizinho e conscientize ele e diga assim: olha, pessoas existem em todo canto. Não adianta fugir. Não adianta fugir. Então, irmão, se estão te perseguindo, é melhor que você assuma quem Deus criou você para ser. Porque estão perseguindo, estão difamando uma pessoa que ainda nem se assumiu. Então, assuma de uma vez. É para ser a Vera? Então vamos jogar a Vera. Vamos por negócio a Vera. Vamos fazer valer a pena. Viver 100 anos aqui na terra, sabe como? Praticando essa verdade, vivendo o chamado, vivendo a unção, vivendo e desfrutando do poder, do nome, do sangue, da palavra e da pessoa do Espírito Santo. E quem não gostar vai ficar frustrado, derrotado e tudo mais. Mas você vai ficar consciente: eu amo a pessoa que eu me tornei, eu amo a pessoa que Deus está colocando para fora, sem lixo, sem culpa, sem condenação, sem peso, sem porcaria de ninguém, sem lixo de ninguém. Amém? Diga assim: eu amo quem eu sou. Eu amo quem eu sou. Aleluia. E naquilo que não compreende de modo natural, como animais irracionais, até nem se corrompem. Elas não entendem sua liberdade. Irmão, ainda vai ficar pior. Eu estou avisando. Judas, o irmãozinho aqui de Tiago, os 2 discípulos. Irmão, esse negócio fica sério. Ele não era Judas, não é Judas que se enforcou, não. É outros 2 irmãos que não eram um irmão de Jesus, é outra coisa. Ok? Ele diz que era servo de Jesus Cristo. E Judas é irmão de Tiago. É outro Tiago, não é o Tiago da Bíblia, porque Tiago da Bíblia a gente já sabe que é irmão de Jesus. Então veja, ele diz: olha, até naquilo que eles tentam entender de modo natural, como animais irracionais. Peraí, ele disse mesmo que quando a gente tenta entender as coisas de forma natural, somos animais irracionais. Sim. Foi isso mesmo que foi? Está escrito. E por que a gente quer tanto ter sabedoria humana? Se sabedoria humana é natural. Bem, eu não estou muito afim disso não. Vamos lá de novo. Até nisso que corrompem, ai deles. Irmão, quando ele diz ai na Bíblia, ele está dizendo: olha, vocês que estão fazendo isso, vocês vão passar frustração, derrota. Então, irmão, quando a gente está passando derrota e frustração e todo esse tipo de coisa, sabe o que está acontecendo? E a gente, na nossa força, eu consigo. Sabe o que está acontecendo? A gente está sendo irracional, está olhando tudo de forma natural. E ele já disse que isso traz ai. Então toda vez que você está dizendo: ai, tá doendo, tá ruim o negócio. Ei, a gente está tentando entender as coisas de forma natural. Entraram pelo caminho de Caim. Você sabe qual é o caminho de Caim? O caminho de fazer as coisas do seu próprio jeito. De andar segundo o seu nariz.
de andar segundo a sua cabeça. Caim, irmãos, tinha uma opção, fazer do jeito que Deus ensinou. Leia Gênesis 4. Caim e Abel foram criados vendo o sacrifício. E aí eles foram sacrificados diante de Deus. E quando chegaram lá, Caim, que era lavrador da terra, deu o melhor da terra. Abel, que cuidava de ovelhas, deu o melhor das ovelhas. Só que Caim não podia dar o melhor da carne dele, não o melhor na força dele, porque a terra estava amaldiçoada, ele estava dando o melhor da maldição. Será que a gente não entende nada disso? Agora, Abel deu das ovelhas. Ele poderia dizer a Caim: ó, eu nem tenho ovelha tão boa hoje, sabe uma coisa? Me dá um pouco dessas frutas e desses legumes e eu vou levar para o Senhor, é a primícia. Não, irmão, não adianta fazer do seu jeito. Olha, quando ele fala aqui no caminho de Caim, ele está dizendo, olha, ele está dizendo, não entre, porque Deus chega para Caim e diz assim: ô Caim, por que você descaiu-lhes o semblante? Toda vez que a gente está com o semblante caído, é porque a gente está tentando fazer as coisas na nossa força e não da forma de Deus, da forma da palavra. Falei de novo. Aí a gente está na ganância, aí ele fala aqui, ó, movidos por ganância. Sabe o quê? Qual é a ganância? A ganância de dizer assim: eu faço do meu jeito, dá certo, olha, a vida toda eu me dei bem. Ei, isso é só orgulho, isso é só soberba, isso só traz frustração. A conta quando fecha é assim: frustração, derrota. Vocês vão ter que ouvir essa live várias vezes. Agora ele diz: foram levados pelo erro de Balaão. Ei, negócio bom. Quando ele fala foram levados, não, volta para Caim. Deus diz assim: Caim, você não sabe que se você proceder bem, do jeito que foi determinado, ei, você será aceito. Então para Deus não adianta eu dar meu melhor. Para Deus só adianta eu viver segundo as regras desse livro de vida. Não adianta eu fazer para agradar líderes. Não adianta eu viver uma vida agradando a minha carne. Não adianta eu viver uma vida fazendo do meu jeito. Ei, afinal de contas, nele existimos, nos movemos e vivemos. É tudo através dele. Ele é o caminho. Não tem dois caminhos, não. Um dia eu faço do meu jeito, um dia eu faço da palavra. Um dia eu faço... Não. Ó, a dancinha. Não existe. Não funciona. Agora ele fala: foram levados pelo erro de Balaão. Você sabe qual foi o erro de Balaão? Balaão era um profeta de Deus. Eita Jesus. Balaão era um profeta de Deus. Em Números 23, ele diz assim, ele chega para Deus e diz assim: olha, irmão, hoje eu vou te dar uma pérola. Uma pérola desse tamanho. Ele diz assim, Balaão chega para Deus e diz assim: olha, o rei Baraque quer que eu vá fazer isso. E ele diz: olha, eu vou. E o Senhor disse para não ir. Olha, profeta, não é para você ir com o rei Baraque. Não vá. Aí, mais na frente, ele diz de novo. Ele vai falar com o Senhor. Ele não se conforma com o que Deus deu a ele. A palavra que Deus deu a ele. Aí ele vai lá com o Senhor de novo. Mas pai, olha, mas Senhor, eu estou agora parafraseando como a gente faz com o Senhor. Pai, desse jeito não está dando certo. Ô pai, eu quero fazer isso. Ô pai, eu quero aquela pessoa. Pai, eu quero isso. E o Senhor está dizendo: não é para fazer. Eu já deixei o que é para você fazer. É dessa forma que você tem que agir. Aí a gente faz a mesma coisa, comete o mesmo erro de Balaão. Tudo que a gente chega diante de Deus e a gente insiste, a autoridade da sua vida é sua, Deus permite. Aí você acha que Deus mudou de ideia. Deus não mudou de ideia. Ele permitiu. Aí as pessoas: mas é a vontade permissiva de Deus. É a permissiva porque Deus tentou mudar você e você não deixou. Ele tentou dizer a você que era o melhor o outro caminho, mas você só quer o seu. Esse é o erro de Balaão. E sabe o que ele foi? Ele foi. E ele disse ao rei Baraque: olha, irmão, o profeta era um profeta de Deus. Não era um profeta do diabo, não. Era de Deus. Ele tinha que obedecer a Deus. Mas ele fez por ganância. Porque o rei Baraque ia facilitar a vida dele. E ele chega diante do rei do Baraque e diz assim: sabe, vocês querem saber o que é que o rei Baraque queria? Ele queria botar tropeço
no povo de Israel, para o povo de Israel pecar contra Deus. O profeta não era de Deus? Era. Mas agora ele queria se juntar com Baraque, porque ia ganhar de Baraque. Então Deus está dizendo assim: ei, não entre no erro de Baraque para se dar bem não, que isso vai ferrar a tua vida. Aí Balaão, sabe o que ele faz? Ele vai para o rei Baraque e diz: eu sei como amaldiçoar. Olha, eu não posso amaldiçoar algo que Deus já abençoou. Esse é o que Balaão diz a Baraque: eu não posso amaldiçoar algo que Deus abençoou. Amém. Então olhe para seu vizinho e diga: se no Velho Testamento era assim, imagine hoje que você carrega a própria bênção de Deus. Se tem como alguém te amaldiçoar, criatura. Amém? Amém. Eu não estou brava com ninguém. Aí ele diz, olha, pelo erro de Balaão. Aí ele está dizendo, olha, Balaão se curvou a Baraque e ele trouxe dano para o povo de Israel, sabe como? Botando tropeço. E sabe qual foi o tropeço que ele chegou para Baraque? Eu não posso amaldiçoar. E é lindo a frase dele. Olha, eu não posso amaldiçoar algo que Deus já abençoou. Agora eu vou te dizer o que fazer. Você vai colocar uma mulher aqui de outra tribo que não pode, mas ela é muito bonita. E eu vou botar na frente desse guerreiro aqui, que eram os guerreiros de Deus, que era o povo de Deus. Então ele foi com subterfúgio e disse: eu não posso amaldiçoar, mas eu vou te dizer o que é que eles vão fazer contra Deus e vai trazer a ruína deles. Não foi Deus que arruinou nada. As pessoas é que vão atrás da coisa errada, fazer do seu jeito. Irmão, esse versículo fala de 3 erros. Vocês vai prestar atenção? O erro de Caim, o caminho de Caim. É bom você anotar isso para você. Caminho de Caim, levados pelo erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Você sabe qual é a revolta de Coré? É você dizer: ah, Deus fala com ela. Ah, não fala só com ela, fala comigo também. Por que eu tenho que estar com ela? Irmão, essa é a revolta de Coré. Sabe qual é a revolta de Coré? É esconder coisas que você não devia esconder. Sabe qual é a revolta de Coré? É se colocar contra Moisés. Coré e sabe o que aconteceu naquele dia? A terra se abriu e levou embora, irmãos, as pessoas todas daquela família de Coré. Sumiu da face da terra. Agora foi Deus que fez. Aí as pessoas pegam o Velho Testamento e dizem assim: ah, foi Deus que fez. Não, as pessoas foram fazer os erros. Aqui ele está falando de 3 tipos de erro. E hoje eu vou acabar com isso aqui. Sabe por quê? E olha, e ele vai dizer que essas pessoas, elas estão em nossas festas de amor, elas estão comendo conosco, elas estão celebrando conosco, e está trazendo todo esse tipo de coisa para o meio da igreja. Aí é o que é o pior. Ferrou tudo. Eu disse a vocês que eu nunca tinha ensinado Judas para vocês. Eu falei. Então hoje, gente, eu quero que você anote para você. E aí amanhã não, que amanhã é o descanso. Domingo eu volto com o mesmo assunto. Irmão, eu estou falando de graça. Porque se você reconhecer, olha, os Coré na tua vida e reconhecer os profetas Balaão que tem te enganando, colocando tropeço na tua vida, e reconhecer o caminho de Caim, que quer fazer da sua força e não na força do Senhor que Ele já te deu. Ei, se você reconhecer essas 3 coisas na tua vida, você vai ver que tudo de derrota acaba. Tudo acaba, porque você já tem o nome, o sangue, a palavra e a pessoa do Espírito Santo, ajudador, consolador, socorro do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu declaro, Pai, uma visão clara do amor de Deus na vida de cada um de nós, todos que estão no YouTube, todos que estão no Instagram e todos que estão aqui comigo, uma revelação clara do amor de Deus, uma revelação clara da graça, não receber a graça de Jesus em vão, não negar o poder que Jesus trouxe para a nossa vida, cada coisa em nossa vida, cada centímetro, cada passo, seja no Senhor, desfrutando dessa alegria, desfrutando dessa paz, desfrutando de tudo que Jesus trouxe para nós. Agora, e outra coisa, desfrutando da pessoa maravilhosa que está dentro de nós, uma revelação clara da pessoa do Espírito Santo, um só com o teu Espírito, em nome de Jesus. Olha, hoje é como se fosse o nosso culto lá em Niterói. Eu quero dizer a vocês, se vocês quiserem ofertar, entra no direct, fala com o Pablo, fala com o Vanner,
Entra no direct, fala comigo, pega meu número, fala comigo que eu mando meus livros para você, como orar e declarar a palavra, orando, como orar e declarar a palavra. E o outro é discernindo a autoridade, eu mando em PDF para você, é por isso que eu dou meu número e você manda o seu, e aí pelo WhatsApp eu tenho como mandar. E você tem liberdade dada por mim, gravada na internet, que você pode divulgar, mandar para quem precisa esses 2 livros, para essas pessoas serem abençoadas e saírem desses 3 erros, deixar a intimidação, o controle e a manipulação de pessoas fora da vida delas e viver realmente livre no Senhor. Se você quer ofertar, se você quer dizimar, você que faz parte da Palavra da Graça, você que faz parte da igreja, da escola, pagar a sua mensalidade, fala aí comigo, 21 97965 7953. Em nome de Jesus, prospera debaixo dessa unção. Muitas vezes eu nem sei quem é você. Olha, eu quero agradecer toda a oferta, toda a prontidão e generosidade da mãe do Helder, sabe, de outra pessoa, do Ângelo, o filho de Luzinete. Eu quero agradecer a eles pela prontidão deles não me conhecerem, mas querem estar debaixo dessa unção e fazer parte desse ministério. Então, olha, a prosperidade, a bondade, a prontidão de Deus que é eterna, manifestando tudo aquilo que vocês precisam. E a cada um que faz parte da escola, da igreja ou desse ministério espalhado pelo Brasil, pelo mundo, você, filho de Deus, filha de Deus, eu libero sobre a tua vida a generosidade do Pai que já está dentro de você. Eu libero sobre a tua vida prontidão de vontade. Eu libero sobre a tua vida uma decisão de se posicionar. Aleluia. E viver toda essa liberdade que Jesus tem para você. Amo vocês, amo vocês. Domingo a gente está aqui de novo. Domingo estamos aqui de novo. Amo vocês.